Fala galera, tudo bom? Bem-vindos à Governação, meu nome é Lohan, eu sou consultor de empresas há mais de 10 anos, empreendedor, e hoje no canal a gente vai falar um pouquinho sobre gestão do nosso processo principal. O que é importante a gente entender, como que a gente faz a gestão, o que significa a gente gerir esse processo de forma eficiente. Então a gente vai estar discorrendo um pouquinho aqui como que a gente faz a gestão desses processos e a gente vai ser um pouco mais específico hoje no que a gente vai falar, porque a gente vai falar de gestão do processo produtivo. Então vamos lá. É importante quando a gente falar de processo, é que todo processo ele tem um conceito de 4 M's, eu vou explicar rapidamente para vocês, mas vocês podem pesquisar no Google ou qualquer outra ferramenta, ou me perguntar e a gente pode entrar mais em detalhe, mas cada processo eles têm como garantia de entrada para a gente executar ele os 4 M's, que são basicamente materiais, que são os recursos que a gente vai estar utilizando, mão de obra, que são as pessoas que estão envolvidas nesse trabalho, a gente tem o método, que é a forma que a gente vai fazer esse trabalho, e a matéria-prima, que são basicamente os alimentos que a gente vai estar fazendo no nosso exemplo das marmitas. Seguimos falando das marmitas. Então, os 4 M's, eles são importantes porque eles ajudam a gente a fazer a gestão e ter uma forma de organizar e acompanhar esse nosso processo. A gente tem um método que são as receitas e a forma de fazer, no caso do nosso exemplo das marmitas. A gente tem toda a parte de materiais e mão de obra, que são os recursos, os equipamentos, as panelas, fogão, faca, pessoas que a gente vai estar utilizando, e a matéria-prima, que são os alimentos que a gente está processando. Então isso tudo são coisas que vão ajudar a gente a organizar o nosso processo e garantir que ele aconteça, né? Eles são os direcionadores do nosso processo. Então vamos lá, entrando no nosso processo produtivo. Vamos pensar que o nosso processo ele é o seguinte: a gente tem uma primeira etapa que é separar os materiais, e o segundo é preparar os alimentos. Então a gente está falando de cortar, de organizar todas as quantidades e porções do que a gente vai estar fazendo. A gente tem uma terceira etapa que é preparar os recursos, então é aquecer o fogão, o forno, as panelas. A próxima etapa seria a gente cozinhar os alimentos, e a última etapa a gente está empacotando e preparando os potinhos de marmita para posteriormente a gente passar para a próxima etapa, alinhado naquele macro processo que a gente falou, que seria a gente fazer a venda e depois a entrega para o cliente. Então vamos lá, vamos voltar para o nosso exemplo. Vamos dizer que a gente tem que fazer 10 marmitas no dia, certo? Essa é a nossa programação, lembrando daquele modelinho que a gente vinha trabalhando, que eu expliquei em alguns vídeos atrás. Se você não viu, procura no canal o vídeo que fala o que é uma empresa. Recapitulando aqui, minha programação são 10 marmitas no dia. O que eu tenho que controlar no meu processo? O que são coisas importantes para eu controlar dentro da minha execução? Quando a gente fala de indicadores e de controles, a gente pode controlar qualquer coisa nesse processo. A gente pode controlar a temperatura das panelas, a gente pode controlar tempo, a gente pode pesar todos os alimentos e controlar toda a quantidade de alimento que entrou, pesar as marmitas e quanto está gerando e produzindo de comida. A gente pode controlar a temperatura dentro das panelas, se a gente tiver a tecnologia para isso. Então, quando a gente fala de controle e execução, tem uma série de coisas que a gente pode controlar e gerir dentro do nosso processo produtivo. Uma coisa que vai ajudar a gente a nortear e saber exatamente o que a gente tem que controlar é um pouco do que a gente falou no último vídeo, que é a nossa cadeia de valor. Se o nosso cliente tem visão de valor, custo, a gente precisa garantir que o nosso processo seja o mais barato e enxuto possível. Então, os tempos são importantes, o preço que a gente paga nos alimentos é importante, a gente reduzir e minimizar desperdícios é importante, a gente tem poucos auditorias ou cheques de qualidade durante as etapas, porque o cliente não paga necessariamente pela qualidade, e existe uma tolerância maior em relação a algumas passagens de ponto ou a manutenção do nível de qualidade do alimento. É diferente do processo da qualidade, em que eu tenho que garantir e eu tenho que ter um cheque, um controle no meu processo a cada etapa que eu finalizo,
de qualidade. Então eu tenho que ter todo um preparativo de cheque da matéria-prima e garantir que estão todas no padrão esperado, porque senão o produto final pode ficar diferente. Eu tenho que ter um cheque nos cortes e no tamanho e no padrão de toda a preparação do alimento, porque o cliente espera esse nível de qualidade e excelência. Os tempos e cozimentos e a saída do alimento de cada uma das etapas, eu tenho que checar a qualidade, eu tenho que checar a consistência, eu tenho que checar a cor, porque o cliente está pagando por isso. Então vocês estão vendo que o controle e o que eu tenho que controlar e gerir é muito mais rígido do que um processo, que o custo que eu tenho que basicamente garantir os volumes de matéria-prima, eu tenho que cumprir os tempos das etapas e garantir a produção de volume. Então os tempos são importantes, muito mais. É lógico que existe uma margem, uma tolerância, né? O cliente ele quer preço, mas ele quer uma comida boa, mas ele vai ser menos exigente em forma de apresentação, um padrão para estar sempre igual, as porções exatamente iguaizinhas. Então ele não paga por isso. Então é muito mais rápido e o que você tem que controlar é muito menos, porque ter controle das coisas é um custo. Então é importante, quando a gente fala de gestão do nosso processo, e aí que eu falei um pouquinho do específico do processo produtivo, é importante, alinhado com a cadeia de valor, a gente saber o que a gente tem que estar controlando. Então, o gasto em cada uma das etapas, o custo, e quando a gente fala de custo, é tempo, utilização de matéria-prima, insumos e recurso, ele precisa ser muito bem controlado para a gente minimizar o custo do que a gente está fazendo aqui. Em contrapartida, a qualidade ela tem um custo maior, mas ela te gera um resultado maior porque o teu cliente está pagando por isso. Então é importante vocês terem em mente o que eu vou gerir e vou controlar no meu processo, a quantidade de indicadores tem que estar muito alinhado com a visão de valor do meu cliente. Um outro exemplo rápido que eu posso dar para vocês, imagina que você tem um carro e você tem um objetivo de chegar em determinado local que está a 100 km de vocês em 1 hora. Então você tem essa sua programação. Você tem que rodar 100 km em 1 hora. Então vamos dizer que você tem que chegar lá às 5 horas da tarde. Então você vai ter que sair 1 hora antes, rodar a 100 por hora e em 1 hora você chega onde você quer. Então você tem essa programação macro. Você pode detalhar ela um pouco mais, você pode dizer que a cada 15 minutos você tem que ter andado 25 km. Então essa é a sua programação mais detalhada. E aí você começa o seu percurso. O que tipo de controle você tem no seu carro? Um carro tem infinitas possibilidades. Os carros modernos hoje, ele tem muitos indicadores que ele pode te dar. Ele pode te dar pressão no pneu, ele vai te dar temperatura, ele vai te dar como é que está a condição do óleo, ele vai te dizer a autonomia do carro, ele vai te dizer o combustível. Mas para fazer essa sua viagem de 1 hora a 100 km, quais são os indicadores importantes que você tem que estar acompanhando? São basicamente a velocidade, que você tem que garantir que está a 100 por hora, e a quilometragem rodada. São os 2 indicadores que nesse momento, por mais que o carro te dê uma infinidade, são o que são importantes para você estar controlando nesse teu processo, nessa tua viagem de 1 hora. Então vamos lá. A cada 15 minutos ter rodado 25 km, você está controlando velocidade, quilometragem e andado. E vamos dizer que no seu primeiro cheque, você não rodou e não conseguiu fazer os 25 km, você fez 20 km nos primeiros 15 minutos. O que você pode fazer? Você tem que atuar basicamente na velocidade. Então você precisa imprimir uma velocidade maior nos próximos quilômetros, nos próximos 15 minutos, para tentar buscar essa diferença de 5 km que você não fez. Então a lógica de gestão e acompanhamento é: você vai controlando e acompanhando a execução e você vai tendo esses cheques para garantir que você está dentro do que você planejou. E assim por diante, até você, no exemplo do carro, até você chegar, rodou 100 km, você conseguiu chegar a hora, não conseguiu, você vai identificar onde foram os problemas, se era factível o seu plano e vai reorganizar e refazer. Então, tá aqui 2 exemplos para você entenderem um pouco dessa lógica de programação,
execução, controle, o nosso relatório compara o plano e real, e a avaliação, que é a gente verificar o porquê que a gente não conseguiu ou quais são os pontos que a gente pode melhorar e corrigir para que a próxima vez que você for executar, isso aconteça da melhor maneira possível. Isso vale no exemplo do carro, isso vale no exemplo das marmitas. Tá ok? Gente, obrigado. É um prazer estar aqui com vocês de novo. Por favor, comentem, curtam, compartilhem com os amigos. É importante para mim esse feedback de vocês, certo? Muito, muito obrigado e até a próxima.